a decisão da primeira turma do STF que tornou Jair Bolsonaro réu, né? Por unanimidade, o STF tornou o ex-presidente e 7 aliados dele réus por suposta tentativa de golpe de Estado. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar. Ele criticou o que chamou de narrativa do 8 de janeiro. Nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. Pois é, o Moraes exibiu imagens do tumulto na Praça dos Três Poderes para afirmar que ninguém estava a passeio em Brasília. Isso não é violência? As pessoas... Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. Os advogados dos agora réus reagiram. Segundo os defensores, as imagens deveriam estar nos autos, mesmo que sejam cenas disponíveis nas redes sociais. Em nota, o STF confirmou que o vídeo não está nos autos. Consta, Marcelo Rocha Monteiro vai falar sobre isso, mas é impressionante, né, que não é mais o Ministério Público que produz provas, né? Agora o Alexandre de Moraes agora é acusador, e todos os reclames ali, todas as reclamações feitas pelas defesas que foram negadas, né, uma delas incluía exatamente isso, né, que as defesas não tiveram acesso ao conjunto, né, de provas, ou todas as informações que foram reunidas. Apenas o que foi pinçado, editado, selecionado pelo Paulo Gonet. E o Alexandre de Moraes, com a exibição desses vídeos, né, ele confirmou que é verdade, que a defesa não teve acesso a tudo. E isso é um absurdo completo. A parte do direito, né, a gente tem trazido todo domingo aqui um especialista do gabarito do professor Marcelo, né? Então deixa esse desafio para ele, né? Explicar o que está acontecendo com o direito. Como o Alexandre de Moraes não é, ou não é mais, pelo menos, um operador do direito, a menos que seja um operador totalitário do direito, como disse Maria Elvira Salazar, aquela congressista que mostrou a foto dele, né? E que está pedindo a lei Magnitsky contra ele aqui nos Estados Unidos, ele é um agente político. Isso está muito claro. E eu vou além. Ele é um agente político preocupadíssimo com a guerra de narrativas. Ele parece que está lá no julgamento do Jair Bolsonaro e demais, agora sim, réus, né, avaliando a denúncia da PGR, com um olho na denúncia e o outro nas redes sociais. Ele teve um ato falho que pouca gente se deu conta, que ele falou, não nos intimidaram até agora, essas milícias digitais, e ele enche a boca, parece que joga perdigoto, cospe para falar essa palavra, as milícias digitais, que ele virou e falou assim, não vai ser com as com as milícias digitais do exterior que vão nos intimidar. Eu não sei de quem que ele está falando, que são milícias digitais, que ele confundiu no ato falho freudiano com polícia, né? Se é a turma do Elon Musk, por exemplo, ou do próprio Donald Trump, imagina uma coisa dessa. Será que o Trump virou miliciano agora, né? Então, tudo isso, Lacombe, não passa de narrativa. É uma guerra de narrativas. Eu li a sua coluna na Gazeta do Povo hoje, né? Não fosse a conivência, a cumplicidade da velha imprensa, jamais esses ministros do Supremo teriam chegado tão longe no arbítrio, no abuso de poder, porque eles falam para a bolha e eles ainda dão muita relevância para o que sai no Estadão, na Folha e no Globo. Tanto é
que como o Estadão é o Mr. Hyde e Dr. Jekyll, tem o dia do cravo e o dia da ferradura, até isso incomodou as críticas pontuais, aceitando a premissa falsa de que o inquérito que fez 6 anos é um inquérito que começou legítimo e blá, blá, blá. O Barroso se viu na obrigação de escrever um textão no Estadão para dizer assim, vocês estão sendo injustos com a gente, porque eles ligam muito para o que essa velha guarda da mídia pensa e diz sobre eles. Eles falam para essa patota, para essa bolha. Então, não fosse essa cumplicidade da imprensa, eles nunca teriam ido tão longe assim. Veja como eles ligam para a questão das narrativas. E, normalmente, como todo comunista, o que eles fazem é ligar uma metralhadora giratória diante de um espelho. Então, milícia digital, fake news, isso tudo a gente vê aonde? No STF. Tanto é que o Alexandre de Moraes deu a entender que o Donald Trump elogiou o processo eleitoral brasileiro, porque ele falou que queria biometria para identificação, que é um problema aqui nos Estados Unidos, que os democratas não querem carteira de identidade sequer, e escrevem textão para dizer como exigir identificação é racista. Eu acho que racismo é dizer que o negro não pode ter uma identidade, mas enfim. Ele espalhou uma fake news braba. Todo mundo sabe, até as pedras aqui nos Estados Unidos sabem, que o Donald Trump defende voto em cédula de papel. Ele jamais defenderia o sistema eleitoral brasileiro. Então o Alexandre de Moraes é um mentiroso. Com as milícias digitais que ele opera, que são os cúmplices do STF e a velha imprensa, ele fica espalhando mentira numa guerra de narrativas, dando a entender que essa cena que nós vimos aí foi uma tentativa de implodir a República Brasileira com um batom numa estátua. Agora, tem um detalhe. Se é para mostrar cenas violentas de manifestações, nós temos várias outras cenas muito mais violentas promovidas pela turma da esquerda, com quebra-quebra, com depredação, com invasão e por aí vai. Eles nunca disseram que isso era uma tentativa de derrubar a democracia. Por quê? O que mudou? Por que um peso e 2 medidas? Por que esse duplo padrão? Porque, no fundo, eles deram um verdadeiro golpe junto com a turma da esquerda radical. Os tucanos, como Alexandre de Moraes, e os petistas e comunistas, como Flávio Dino e companhia, eles se uniram para dar um golpe e eles precisam dessa narrativa política para continuar perseguindo Bolsonaro e seus aliados e prendê-los, se for o caso, né, que tudo leva a crer que vai acontecer, e torná-los inelegíveis ou caçar um a um, com o pretexto que for. A bola da vez é o Marcel Van Hatten por chamar comportamento de máfia de máfia, né, ameaçando, chantageando pela imprensa, né, parlamentares, presidentes de partido, voltando para o STF com a desculpa do foro de prerrogativa com inquéritos, por exemplo, do Gilberto Kassab, né? E, aliás, essa mudança, uma vez mais, de jurisprudência se deu exatamente por conta de um casuísmo feito sob medida para poder continuar julgando o Bolsonaro no STF, que já parte de foro incompetente. Não é ali que ele devia ser julgado. Então, tudo que essa turma, essa quadrilha, essa máfia do STF tem feito é sob medida, com um discursinho absolutamente inconsistente, contraditório, hipócrita, para perseguir a direita brasileira. O resto é resto.